A paz de Deus a todos, que Deus abençoe grandemente, grande e poderoso Deus. Te agradecemos pelos livramentos que temos recebido e suplicamos a Ti, Senhor, nos concede sabedoria, entendimento acerca do Teu santo Evangelho, para que cada um de nós estejamos nos aproximando mais e mais de Ti. Tu és um Deus poderoso, nos concede livramento no trânsito, nos concede livramento de trabalho de feitiçaria, de macumbaria. Pai querido, que o teu poder esteja sempre em nossas vidas, nos livrando de todo mal, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, aquele que reina hoje e que reinará para todo sempre. Amém. E graças a Deus. O livro é Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, entrar pela porta estreita requer renúncia do pecado, de tudo o que não agrada a Deus, mas, infelizmente, por falta de determinação, por falta de uma boa escolha, muitos estão dentro das igrejas, mas ainda continuam na porta larga e espaçosa que conduz à perdição. Entrar pela porta estreita significa ser fiel a Deus, significa rejeitar o pecado, significa ter uma vida em santificação, honrando o Deus da Bíblia, o Deus da minha e da tua vida. Porém, infelizmente, há uma luta, e essa luta será até o dia do juízo final da carne contra o espírito, né? E a Bíblia afirma que um se opõe ao outro, mas infelizmente, aí, por uma questão de escolha, por uma questão de determinação, a maioria do povo cristão estão dentro das igrejas, porém ainda não entraram na porta estreita. Continuam ainda, né, na porta espaçosa, no caminho espaçoso, no caminho que conduz à perdição. Porque aqui diz o Senhor Jesus, porque larga é a porta, e essa porta é a porta da tentação, da perdição, de tudo o que é contra a vontade de Deus. E, infelizmente, isto vem se cumprindo já há muito tempo. E ele diz, muitos são os que entram por ela. Então, por não terem determinado ainda serem fiéis a Deus, por não terem determinado ainda uma vida em santificação, ainda não estão entrando pela porta estreita. A porta estreita nos aproxima mais de Deus, a porta estreita nos dá sabedoria, nos dá entendimento. A porta estreita produz santidade. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então se faz necessário que tenhamos uma vida sempre através da porta estreita. Essa porta estreita, o pecado não pode passar, as abominações não podem passar, só deve entrar na porta estreita um povo santo determinado a ser fiel ao seu Deus. Infelizmente, a maioria do povo cristão ainda estão na porta larga e no caminho espaçoso, mesmo estando dentro das igrejas. Esses, quando vem a tentação, ali estão eles, cedendo à tentação, cedendo ao pecado, a tudo que não agrada a Deus. E o Senhor Jesus afirma nesse texto que esse caminho espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Em vez de salvação, perdição. E muitos são os que entram por ele. O versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva
a vida eterna. Então, essa porta estreita, ela requer sacrifícios, ela requer rejeição do pecado, ela requer um povo escolhido para a eterna salvação. Então, entrar pela porta estreita significa ter respeito a Deus, significa ter reverência ao seu santo evangelho. Mas ele afirma aqui nesse versículo, no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, ainda estão dentro das igrejas, mas ainda estão perdidos, não escolheram ainda a porta estreita como forma de adoração, não escolheram ainda a porta estreita como forma da eterna salvação. Estão dentro das igrejas, sim, mas, porém, permanece no caminho espaçoso todo aquele que escolhe ser desobediente à palavra do Senhor. Porque ser desobediente à palavra do nosso Deus significa estar no caminho espaçoso. Significa não ter tido ainda um encontro com o Senhor Jesus Cristo, com aquele que tem poder para libertar. Porque aquele que é liberto, ele permanece sempre na porta estreita, no caminho apertado. Não que seja difícil, que a pessoa abrir a boca e dizer que é difícil ser fiel a Deus, está provando quem domina o seu coração. Está provando quem é o rei da vida dele e da vida dela. Então não é difícil se tornar um seguidor do Senhor Jesus Cristo. É uma questão de escolha. O Senhor Jesus aqui falou de dois caminhos, do largo e espaçoso que conduz à perdição e da porta estreita e do caminho apertado que leva à vida eterna. Então qual é a sua escolha, meu querido irmão, minha querida irmã? É o caminho espaçoso, que representa a desobediência, que representa estar preso no adultério, na prostituição, que representa agir com falsidade, falar mal dos irmãos. Então, esse caminho espaçoso é tudo o que não agrada a Deus. O caminho apertado representa fidelidade ao Deus da Bíblia. Então, muitas vezes, a pessoa já está na igreja, mas ainda permanece no caminho espaçoso. Porque não aprendeu ainda que a fidelidade é um dever nosso. E ser fiel a Deus representa ser obediente à sua palavra. Porque quem não é obediente à palavra de Deus não está sendo fiel a ele. Esse ainda está no caminho espaçoso que conduz à perdição. O desobediente, ele tem um mestrado em desculpa, que para tudo ele já tem uma desculpa definida para cada desobediência, para cada pecado. Então, o desobediente, ele sente prazer em estar no caminho espaçoso. Porém, o espírito do engano o convence que ele está no caminho apertado. O convence que ele está na porta estreita. Então, é o espírito do engano que tem feito esses seguidores, mesmo estando dentro das igrejas, ainda continuarem no caminho espaçoso que representa a desobediência, que representa o pecado. E é um dever nosso sermos fiéis a Deus. Então, é um dever nosso nós sermos imagem e semelhança de nosso Deus. Aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, aqueles que escolhem o caminho estreito, a porta estreita, o caminho apertado,
esses conseguem a perfeição. Quando se fala em ser perfeito igual a Deus, está falando sem falha, sem desobediência, porque em nosso Deus não há pecado, em nosso Deus não há falha. Então, o nosso Deus, ele é o símbolo da perfeição. Então, o Senhor Jesus aqui está falando de igualdade. Não dá para ser perfeito como Deus é perfeito e, ao mesmo tempo, ser um pecador na prática do pecado. Não. Aquele que está em Mateus 5,48 é esse que escolheu o caminho oferecido pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No Mateus, capítulo 7, versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. E aqueles que escolhem serem perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus, esses estão fazendo a melhor escolha de suas vidas. Que cada um de nós estejamos sempre com esse propósito, para que a cada dia da nossa vida sejamos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Então, qual é a sua escolha? Quem é o teu Pai? É aquele que está no céu? Ou é o Deus deste século que domina tudo o que não presta aqui neste mundo que vivemos? Aqueles que escolhem serem perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu, o Senhor Jesus também está falando de um encontro sobrenatural, para que naquele dia do juízo final, aqueles que aceitarem serem filhos de Deus, estarão também nos céus, porque lá que é o lugar de todo crente perfeito. Aleluia. De todo crente que escolhe entrar na porta estreita, de todo crente que escolhe ser perfeito como é perfeito o seu Pai que está no céu. Então vigiemos em nossas escolhas, porque aquele que nos domina, ele é de cima. E aqueles que escolhem o caminho espaçoso, o caminho da desobediência, é aquele que é de baixo, o pai da mentira. Então, que Deus nos abençoe, que cada um de nós estejamos com esse propósito de seguirmos avante em direção da nossa salvação, sendo perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.